Nesse vídeo eu vou mostrar por que não faz sentido nenhum essa história de voto útil no Lula no primeiro turno, por medo do Bolsonaro vencer no segundo. Além disso, eu vou falar também sobre a função do primeiro turno, que vai muito além de simplesmente qualificar dois candidatos para passarem para o segundo. Mas primeiro vamos ver aqui por que não faz diferença esse suposto voto no Lula. Então vamos pegar aqui o último Datafolha, onde dos votos válidos o Lula está com 50%, Bolsonaro 36%. Mas para esse cálculo eu vou pegar os votos totais, porque aqui nós temos ainda esses que não sabem de nada, né? E também o branco, nulo e nenhum. Vou pegar essa galera e computar esses votos também. Então, se for tirar o Lula e o Bolsonaro, tudo que sobra dá 18%. Agora vamos considerar o seguinte, que o Bolsonaro vai ficar com 80% desses votos, 80%, hein? Estou sendo ultra generoso com ele, acima da realidade. Por que acima da realidade? Porque a mesma pesquisa mostra que a taxa de rejeição do Bolsonaro está em 52%, e a do Lula em 40%. Mas aqui, para facilitar a conta, vamos só seguir do seguinte raciocínio. O Bolsonaro tem mais rejeição do que o Lula. E de qualquer forma, eu já estou dando 80% dos votos para o Bolsonaro e só 20% para o Lula, então há de convir que eu estou forçando bem a barra contra o Lula. E mesmo assim ele ganha, levando esses dados da pesquisa em consideração. Bom, então vamos só distribuir aqui desses 18, 20% para o Lula significaria 3,6 a mais. Aqui, ó, ele ficaria com 51,6% se ele recebesse 20% de todo o resto. E eu estou incluindo aqui também, né, branco, nulo, nenhum e os indecisos, né? Então agora para o Bolsonaro, 80% dá 14,4%, mais os 34% que ele tem, 48%. Ou seja, ficaria 51,6% para o Lula e 48,4% para o Bolsonaro. Isso aqui já seria votos válidos, porque eu estou considerando que absolutamente todo mundo votaria, né? Essa galera aqui do não sei, eles votariam. Então não ia ter diferença de voto válido para votos totais. Então ficaria 51,6% para o Lula contra 48,4% para o Bolsonaro. Aí pode dizer, ah, mas é apertado e tem margem de erro, não sei o quê. Não interessa isso, porque eu já estou colocando 80% de votos para o Bolsonaro na transferência do primeiro para o segundo, né, de quem não votou em nenhum dos dois. 80% para o Bolsonaro e só 20% para o Lula. Se eu fosse colocar aqui um número mais justo, ia dar uma vitória de lavada, que não ia ter margem de erro que pudesse pôr em questão o resultado. Lembrando que em 2018 o Haddad, que era muito menos popular do que o Lula, muito menos carismático, e estava todo aquele rolo do Lula preso, não tinha essa ainda de fui inocentado. Enfim, a reputação do PT estava a pior possível. Mesmo assim, o Haddad, com tudo isso jogando contra ele, ele teve 14% a mais de votos do que ele teve no primeiro turno, e o Bolsonaro teve apenas 9%. Então agora que quem está competindo é o Lula e não o Haddad. E que além disso o Bolsonaro está desmoralizado como está, contando os dias para ser preso. Então não tem como haver uma transferência de votos maior para o Bolsonaro do que para o Lula. Impossível isso. E mesmo que fosse... Olha, se eu colocando aqui 80% para o Bolsonaro, ele já perde. Imagina se a gente colocasse, por exemplo, se fosse 50-50, o Lula ficaria com 57% e o Bolsonaro com 43%. 57 contra 43%. 14 pontos a mais. Aí viria o argumento. Tá, mas se o candidato de quem eu gosto não tem chance nenhuma, votar nele não vai dar em nada do mesmo jeito, então eu vou votar no menos pior dos que estão na frente e de repente a parada já se define no primeiro turno e fica tudo resolvido sem estresse. Esse é o argumento no qual um monte de gente está votando ou no Lula ou no Bolsonaro. E que fique claro que eu não estou falando isso aqui para querer puxar mais votos para o Ciro, não sei o quê. Na verdade, eu maturei mais essa ideia que eu já tinha meio vaga na cabeça, mas eu tive ela bem mais concreta alguns meses atrás, vendo o argumento de alguém da esquerda mais radical, que inclusive é contra a candidatura do Lula e que apoia a Sofia Manzano do PCB. Logo mais eu vou mostrar esse vídeo. Primeiro eu quero só dizer que não é que eu seja contra que se peça voto útil já no primeiro turno. Inclusive o Ciro, a quem eu apoio nessa eleição, o fez em 2018, e muitos petistas usam isso como argumento de que a gente não pode reclamar do que eles estão fazendo. A diferença é que o Ciro pediu voto no primeiro turno porque ele estava em terceiro e, pelas pesquisas, ele era quem tinha mais chance de vencer do Bolsonaro no segundo. Então, se é para basear tudo em pesquisas, como estão fazendo agora, ninguém pode reclamar do que o Ciro fez lá em 2018. Ele estava certo. Ele era quem tinha mais chance no segundo turno contra o Bolsonaro, porém, no primeiro turno, ele estava em terceiro. Ele queria só passar para o segundo turno. O que está sendo feito agora é ridículo, pelo seguinte. Conforme eu já mostrei aqui, é impossível o Lula perder para o Bolsonaro no segundo turno, e aí querem brigar para ganhar no primeiro turno. Ah, mas qual o problema de pedir isso? Ora, o problema é que eles estão fazendo isso colocando uma arma na cabeça das pessoas e dizendo assim, se tu não votar no Lula, tu é fascista, ele é auxiliar do Bolsonaro,
é egoísta, tu é burro, e daí pra pior. E aí, além disso, né, de ofender diretamente os eleitores, por votar no Ciro, por exemplo, ainda ficam espalhando fake news do Ciro. Como é que um imbecil acha que vai conseguir me convencer a não votar no Ciro, me mostrando uma fake news contra o Ciro? Eu falo, então, se tudo que tu tem contra o Ciro para querer me persuadir é uma mentira, então tá bom, valeu, tchau. Agora falando finalmente sobre a finalidade do voto em primeiro turno, eu vou colocar o vídeo aqui do Guilherme Pereira, que interpreta a Rita Von Hunt, do canal Tempero Drag. Em primeiro lugar, quando a gente pensa sobre essas lideranças, bom, mas para que serve, então, votar numa... A gente tem que lembrar que quando a Luciana Genro lançou uma candidatura pelo PSOL à presidência, ela vai ter menos votos do que o número de pessoas que vão na parada LGBT de São Paulo. E ela era a única candidata que falava sobre pessoas trans. Ela era a única candidata que falava sobre direitos LGBT nos debates eleitorais. A única. Então, para que a gente votou? Para que eu votei na Luciana Genro no primeiro turno e na Dilma no segundo, nessa eleição? O voto em primeiro turno, ele demarca uma posição. O voto em primeiro turno, ele ajuda numa construção. Se a gente compara os votos da Luciana Genro com depois os votos da candidatura do Boulos, a gente vai construindo uma coisa para que ela aconteça no futuro. Né? É um devir, é uma coisa que vai ser construída. Voltando para a nossa questão. Por que eu declaro apoio na candidata do PCB no primeiro turno? Porque esse é um projeto que eu quero ajudar a construir. Isso me impede de ajudar a construir o projeto do PT? Diretamente, simultaneamente, sim. Mas posteriormente, não. Eu sempre votei no PT. E eu sempre estive ao lado do PT. Na vigília do Lula, eu estava dando aula em Curitiba, enquanto ele estava preso. Então, todo esse ponto, a gente está junto, né? Golpeando junto, às vezes marchando um caminho separado. Mas o nosso campo tem que ter uma união, né? Uma união de objetivo. Então, Julian, eu acredito que esse voto é para demarcar uma posição e para fortalecer as nossas possibilidades, né? Eu acredito, por exemplo, que seja possível que a gente consiga eleger quadros para o legislativo desses partidos, né? Do PCB, da UP. E eu acho que esse é um ponto, né, central, que essa dicotomia, essa binariedade, ela luta ao lado de tornar as pessoas burras, né? Incentivar as pessoas num pensamento binário. Se você não vota em Lula no primeiro turno, você está dando força à bolsa. É um absurdo, né? Porque efetivamente não é assim. Quem acompanha as discussões, quem está por dentro dos debates, sabe que não é assim que a gente pensa, né? Que a gente constrói as coisas e... Bom, explicação melhor impossível, né? Ou seja, resumindo o que ele disse, o primeiro turno serve para construir projetos. O Lula perdeu quantas antes de vencer? 3? Então isso é justamente o que está se dizendo aqui. É um projeto que se constrói. Então se ficar sempre nessa de não votar em quem se acredita porque não tem chance, aí essa pessoa nunca vai ter chance mesmo. Sem falar que essa construção de projeto não se limita à presidência, né? O Boulos, por exemplo, surgiu do nada, no Brasil de uma forma geral, muita gente não o conhecia, né? Se o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, muita gente não conhecia, quanto mais o Boulos. E que vinha de um movimento social contra o qual se tem muito preconceito, e ainda é do PSOL, né? Que é um partido pelo qual o pessoal tem preconceito. Até o PT tem preconceito contra eles e tenta sabotá-los, mas isso é um outro assunto. Voltando, mesmo com todo esse histórico contra si, o Boulos chegou lá do nada, e ele marcou sua presença nos debates, impôs respeito, e 2 anos depois estava concorrendo à Prefeitura de São Paulo, chegou ao segundo turno. Para alguém com o histórico dele, ou melhor, com a sua falta de histórico na política, né? Mas ele fez uma espécie de fast track com seu 0,56% lá em 2018, que dá na casa dos 500 mil votos. Ou seja, imagina, o cara com capital eleitoral de apenas 500 mil votos conseguiu chegar no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. Fica bem claro o potencial que tem de uma candidatura presidencial, por mais que o cara não passe para o segundo turno e por mais que ele não consiga marcar nem mesmo 1% de intenção de voto. Então, um cara desse, se tira sua candidatura para beneficiar um candidato que está entre os favoritos, não vai influenciar em nada no resultado. O 0,5% dele, mas para esses caras aqui, para eles faz muita diferença isso aqui, sim. Outra coisa que para mim é muito, assim, escrachada, é que, vamos lá, teve o debate aí já teve da Band, o da Globo, do SBT, e já observou uma coisa? Em todos eles, a figura mais à esquerda, pensando no conceito tradicional de esquerda, é o Ciro. Que merda é essa? Isso é o fim dos tempos, né? Eu acho o Ciro, sim, um quadro muito bom. Pra mim é quem deveria ganhar essa eleição. Agora, se não tem alguém mais à esquerda do que o Ciro, tem alguma coisa muito errada. É ou não é? Em 2018 nós tínhamos o Boulos, por exemplo, dizendo lá no debate: eu vou taxar o Meirelles. E falando contra o sistema financeiro e que o Estado brasileiro trabalha para banco.
Então nós temos ali, imagina, o Boulos de um lado e o Ciro de outro, defendendo esse mesmo tipo de coisa, e sendo eles os únicos, e no momento sendo o Ciro o único, é muito mais complicado, né? Lá eram dois, pelo menos. Então quando a gente tem só uma pessoa dizendo, a gente fica... Será que é sério isso que ele tá falando? Ou será que esse cara aqui é um louco? Quando tem duas, 3, 4, melhora, né? Então é esse tipo de coisa. A pluralidade do debate vai se esvaindo cada vez mais dessa forma. Todo mundo que tem um pensamento mais à esquerda vai se concentrar e focar no Lula. Pô, tá fudido então, né? Sinto muito LGBTQIA+, sinto muito quilombola. Vai ser só o discurso da boca pra fora do Lula e fiquem esperando sentados uma política realmente preocupada em resolver alguma coisa. Lembrando que foi o Lula que sobra a boca para dizer que não vai tributar grandes patrimônios, não vai mexer na autonomia do Banco Central e por aí vai. Imagina como é que todo o povo da esquerda está colocando esse cara como seu porta-voz no debate público. Portanto, essa ideia de querer extinguir candidaturas para favorecer uma que tem mais chance não faz sentido, porque, de novo, essas candidaturas menores têm muito pouco voto, não vão roubar voto do cara e, de qualquer forma, o segundo turno serve para isso mesmo. Como eu já mostrei ali no cálculo, a chance de vencer do Lula é muito maior do que do Bolsonaro. Então não tem por que fazer isso. O PT, por exemplo, exterminou a candidatura do Pablo Marçal. Não que eu goste dele, tá? Porém, isso é uma sacanagem. Da Simone Tebet, tentou de todo jeito cancelar, já que tem uma ala do MDB também, que é ligada ao Lula, né? E o tal do Danone achou mais jogo se juntar ao Lula e se tornar o chefe do departamento de lacração e de fake news da campanha do PT. Sem falar de outras candidaturas que o PT tentou boicotar, né? Do Ciro então nem se fala, já é uma história antiga isso. Inclusive, como eu já falei também em outros vídeos, em 2019 o PT tentou até mesmo extinguir a existência do PCdoB, que é um partido que sempre apoiou o PT. Democracia para eles só vale quando é para beneficiá-los. E até mesmo partidos super aliados, super fiéis a eles tentam exterminar quando acham que é melhor para eles. Agora, a coisa mais estranha dessa campanha do PT é que eles alegam que é tudo pelo antifascismo para se livrar do Bolsonaro e tal. Porém, o PT foi quem mais lutou para que o Bolsonaro se candidatasse. O Lula disse que era contra o impeachment várias vezes, e aí quando ele disse que ele era a favor, falou que não dá mais tempo, ficou querendo azedar a parada. Aqui, ó. Lula pede a PT que partido não se precipite para derrubar Bolsonaro. Campanha de Lula teme que queda excessiva de Bolsonaro ajude a terceira via. E isso aqui eu vi vários petistas, influenciadores aí, tipo aquele tal de Henrique Horta, querendo dizer que essa parada de querer impugnar para que ele não se candidate é uma manobra suja, antidemocrática da terceira via para que eles se beneficiem. Porra, mas o inimigo mortal não é o Bolsonaro? Então não seria melhor que ele simplesmente nem participasse da eleição? Para eles não, querem que o Bolsonaro participe. E indo além, já perguntaram ao Lula sobre anistiar o Bolsonaro, né, por seus crimes, que foi um pedido do Temer. E o Lula se fez de doido, falou que... mas e tu por acaso conhece algum crime do Bolsonaro? Meu caralho. O cara vem dizer a essa altura do campeonato que desconhece possíveis crimes do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Então, isso aí parece um aceno para que não apenas o Bolsonaro seja candidato nessa eleição, mas também para que seja em 2026. É o que parece. Porque, porra, a primeira coisa que o Lula deveria dizer, como o Ciro já falou, é prender o Bolsonaro o quanto antes. Porque crime não faltou, né? Então, a palavra de ordem supostamente é derrubar o Bolsonaro de uma vez por todas no primeiro turno, não sei o quê. Mas a estratégia utilizada para fazer isso é atacando o Ciro. Aqui, ó, a mídia petista. Aqui tem uma sequência. Ciro e Bolsonaro podem ter se aliado. Em todo debate, toda entrevista, ele não poupa críticas ao Bolsonaro. Porra, no debate ele chegou a dizer que o Bolsonaro é um corruptor de esposas e de filhos. E vagabundo vem dizer que há uma aliança. Olha aqui, essa aqui foi engraçada. Ciro está tomado de ódio. O que o domina é a vontade de se vingar, diz Leonardo Boff. Aí o próprio Leonardo Boff respondeu: Eu não disse isso. Eu escrevi que Ciro diz isso de Lula. Houve aqui uma leitura enviesada. Esclareço, até por fazer justiça ao Ciro e a seus eleitores. Aqui mais um monte, né? O coronel que virou suco, Zumbi Gomes, não sei o quê.
Ciro Gomes e Sérgio Moro têm encontro em hotel de São Paulo. Essa foi comprovada por agências de checagem e tudo, né? Aqui, partido de Ciro Gomes protocola pedido para tornar Bolsonaro inelegível. Ciro Gomes propõe levar Bolsonaro ao Tribunal de Haia por crime contra a humanidade. É que essa matéria aqui é antiga, né? Fala dele ter proposto, mas na verdade ele de fato fez a representação. Por que o Lula prefere, não é o país, hein? Por que Lula prefere que Bolsonaro chegue politicamente vivo às eleições? Acho que já chega, já passei aqui bastante referência. É só pesquisar no Google pelos títulos dessas matérias que tu vai encontrar tudo, se quiser ler no detalhe. Mas a questão é essa. A justificativa do que estão fazendo é derrotar o Bolsonaro. Mas, para começo de conversa, fazem de tudo para o Bolsonaro ficar vivo na eleição, para que ele não fique inelegível. Aí, qual é a estratégia que eles estão fazendo para isso? É querendo destruir o Ciro, mandando um monte de fake news do Ciro, internet afora, ofendendo os eleitores do Ciro, dizendo que eles são fascistas se votarem no Ciro. E é isso. Ah, mas a gente está fazendo isso que é pra gente vencer o Bolsonaro. Mentira. É uma campanha de difamação contra o Ciro do mesmo jeito que fizeram com a Marina lá em 2014. De forma totalmente desnecessária. Até porque emitir fake news não tem nada que justifique. Uma coisa é criticar algum outro candidato falando a verdade, tá tudo certo. Mas desse jeito como estão fazendo, fake news descaradas, como várias que eu mostrei aqui, aí não. Aí quem está sendo fascista é o suposto antifascista. Que na prática sempre agiu como fascista, né? Porque aquela lei que o Lula implementou de combate às drogas só serviu para encarcerar em massa a galera, né? Dentre outras coisas. Então, a conclusão é: historicamente o PT faz isso, de querer ser uma eterna sombra de mangueira, no sentido de não querer que cresça nenhuma liderança do campo progressista ao seu redor. Fizeram aquela destruição com a Marina em 2014. Lula apoiou o Sarney contra o Flávio Dino no Maranhão. No Ceará apoiou Enício Oliveira contra o Camilo Santana. Camilo Santana que era do próprio PT. Sabe, coisas totalmente injustificáveis, até porque ele apoia bandidos históricos da política brasileira contra aliados fiéis. Tentou extinguir o PCdoB, conforme eu mostrei lá o print da denúncia da Manuela Dávila. Sacaneou com o Eduardo Campos, que Deus o tenha. E agora, claro, com Ciro, assim como fez em 2018 com Ciro e em outras vezes também. Lembrando que, de acordo com essa própria pesquisa mais recente do Datafolha, o Bolsonaro está com 52% de rejeição, Lula 39% e o Ciro 24%. Então, ou seja, eles sabem que se o Ciro for para o segundo turno com qualquer um dos dois, o Ciro ganha. E aí, de novo, eu não estou dizendo que ninguém deve mexer com o Ciro. Não, a questão é, primeiro, eles fazem de forma mentirosa, isso está fora do roteiro, para quem se diz progressista e democrático. Então, mentira está fora, o PT não obedece isso. E outra, eles beneficiam o Bolsonaro enquanto querem destruir com o Ciro? Que merda é essa? É a velha política do quanto pior melhor do PT. O mesmo fizeram lá atrás, apoiando o Maluf, em detrimento ao Tancredo. Bom, agora para finalizar, eu vou colocar um outro trecho daquela entrevista do Guilherme. Eu quero mostrar justamente a parte onde ele fala sobre petistas ligados à campanha do Lula que o ameaçaram de estupro e morte. E só lembrando de novo, não é só o Ciro que tem como opção. Tem Vera Lúcia, tem o Léo Péricles, tem a Sofia Manzano, dentre outros. Não precisa votar no Lula por causa desse terrorismo que estão fazendo. Se o medo é que o mal vença, quer dizer, o mal pior vença, pode ficar tranquilo. Já mostrei aqui as contas, os argumentos. Então, deixar aqui o vídeo do Guilherme Pereira e até a próxima. E eu não apoio o Lula em primeiro turno porque eu tô puto. Eu não apoio o Lula em primeiro turno porque eu me recuso a pedir voto pro Alckmin. Porque isso fere a minha existência. Porque eu não vou me prestar a esse papel. Porque isso tá para além do que eu consigo fazer. Eu não tenho estômago para isso. Eu não vou pedir voto para a maior letalidade de pessoas pretas no estado de São Paulo. Para um homem que tem 3 denúncias no Fórum Mundial contra os direitos humanos, de crime contra a humanidade. Eu me recuso. Eu não vou fazer isso. É contra o que eu posso fazer. Tá além da minha humanidade. Eu não vou para além da minha humanidade por nada. Por nada. Agora, ele indo pro PSB, fazendo aquele discurso de lealdade... o PSB da Tabata Amaral? O PSB que está privatizando o metrô no Nordeste? Que ótimo que ele foi para companheiro Alckmin. Saulo Cruz, o segundo turno será uma guerra com uma enxurrada de fake news e agressividade dos bolsominions. O primeiro já está sendo, Saulo. É melhor ganhar no primeiro turno para evitar esse risco, é isso? Não é evitar, a gente já está vivendo isso, Saulo. Eu não sei se você acompanhou o começo da live, eu contei para vocês. Eu só fui ameaçado de ser estuprado e assassinado, com a descrição de como eu seria estuprado e assassinado 2 vezes na minha vida. Quando um blogueiro bolsonarista fez uma campanha de ódio contra mim, e agora?
A gente está imerso no fascismo. O projeto central do fascismo é chegar no coração e na mente das pessoas. Quando as pessoas fascistizam a mente e o coração, existe pouquíssimo trabalho que a gente vai conseguir fazer. A gente não está correndo um risco. A gente já vive o fascismo. O fascismo é isso que a gente está vivendo. Ele não aparece quando tem um nome numa placa, bem-vindo ao governo fascista brasileiro. Então, pra galera que fala, quem tem fome tem pressa, vocês precisam cobrar o que está acontecendo agora. Quem tem fome tem pressa. E a gente precisa apontar a contradição de que o PT não foi para os atos de rua, preferiu esperar a eleição. Não é verdade isso. Discordo, Bom, desculpe. os atos de rua... É bem mais complexo que isso, desculpe. Bem mais complexo que isso. Julian, mas nos atos de rua nos quais eu estava, o PT não esteve. Mas qualquer coisa que acontecer com o Lula, o presidente do país será o vice. E aí a gente não pode abraçar essa chapa de forma crítica. Sob hipótese alguma. A gente tem que apontar para essas contradições. Senão a gente deixou de discutir. Né? Senão a gente está tratando política como se fosse time de futebol, para quem a gente torce. Só que tem uma coisa curiosa na minha trajetória, né? Ameaças declaradas, assim, com descrições de crueldade, de como eu seria estuprado e assassinado, eu recebi 2 vezes na minha vida. Uma quando um famoso blogueiro bolsonarista usou um vídeo da Rita, e agora, né, por uma parte da militância do PT, né, e depois alguns amigos que estão muito mais inteirados sobre o funcionamento, né, da divisão de tarefas e tal, me mostraram que muitas das páginas que estavam incitando o ódio eram páginas da construção, né, o que pertenciam a pessoas que estão diretamente ligadas à construção da campanha. Eu que vi professor tomar bala de borracha, eu que vi secundarista tendo a tropa de choque incitada sobre essa galera, as escolas sendo fechadas, dinheiro da merenda desaparecido. Eu não vou pedir voto pro Alckmin. Eu me recuso a isso, em primeiro turno. Em segundo turno, quando a chapa for uma chapa para vencer o Bolsonaro nas eleições, não há dúvida de que a gente vai estar ao lado da chapa. Como sempre estivemos.